Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje eu gostaria de falar de um livro qual eu tenho uma profunda admiração e recomendo de olho fechado para vocês, que é o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. É exatamente esse livro aqui. Ele é um livro bem fino, são 157 páginas. Ele é um livro em que ele seria uma espécie de teologia sistemática, só da parte dos atributos. Então, se você gostaria de estudar os atributos de Deus, a essência de Deus, o ser de Deus, sem ser numa teologia sistemática, por exemplo, você pode comprar esse livro aqui. Só para a gente entender, A.W. Pink ele foi consagrado pastor de uma igreja em Silverton, Colorado, nos Estados Unidos, em 1901. Posteriormente ministrou a palavra de Deus em 3 continentes. Quando faleceu em 1952 no norte da Escócia, ele era quase desconhecido entre os evangélicos. No entanto, 30 anos depois, ele havia se tornado uma influência mundial, contribuindo muito para uma fé e vida cristãs marcada por bastante seriedade. Só para ler um trecho de um artigo aqui, o A.W. Pink ele foi um professor bíblico de inglês que despertou um interesse renovado na exposição do calvinismo ou teologia reformada. Pouco conhecido em sua própria vida, Pink tornou-se um dos autores evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX. O que acontece? Como os irmãos já perceberam, A.W. Pink ele tem uma linha de raciocínio calvinista, ele tem uma linha de raciocínio reformada. Então, isso difere bastante da linha de raciocínio mais comum entre os evangélicos brasileiros, que é o arminianismo. Então ele vai na linha oposta, o calvinismo. Falando particularmente de mim, eu já aceitava algumas doutrinas da graça, algumas doutrinas reformadas, mas eu passei a aceitar de fato depois de ler esse livro aqui. Esse livro aqui me ajudou a ter um conhecimento melhor de Deus, um senso melhor de quem Deus é e de como Deus pode agir de uma forma muito mais profunda. Antes eu tinha um conhecimento muito superficial. Não estou dizendo que hoje eu sou extremamente aprofundado no conhecimento de Deus. Não que eu não me esforce para isso, mas não quero dizer que eu sou um doutor, até porque eu não tenho curso de teologia, ainda não, mas certamente esse livro aqui me fez olhar com outros olhos, tanto para o ser de Deus, quanto para o meu relacionamento com Deus. Então isso me ajudou até no devocional, não só na questão teológica, na questão doutrinária, na forma como eu enxergo Deus em si, mas no meu relacionamento com Deus também, até porque a forma como nós enxergamos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, isso influencia diretamente na forma como nós nos relacionamos com Ele. Aqui nos capítulos nós temos aqui os atributos, solidão de Deus, os decretos de Deus, conhecimento de Deus, presciência de Deus, supremacia de Deus, soberania de Deus, imutabilidade, santidade, poder, fidelidade, bondade, paciência, graça de Deus, misericórdia, benignidade, amor de Deus, o amor de Deus para conosco, a ira de Deus e contemplando Deus. Eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês, tá? Soberania de Deus, que está no capítulo 6. Diz assim, sendo infinitamente elevado acima da criatura mais elevada, ele é o Altíssimo,
o Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente, Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo nem impedi-lo. Assim, sua palavra declara expressamente: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus de fato, bem como o é de nome, que ele ocupa o trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, Deus faz o que ele quer, como ele bem entende, e ele não precisa de conselhos para isso. Ele faz e ponto final. Quem decide é ele. E por vezes nós temos uma dificuldade em entender isso, porque nós achamos que podemos mudar o curso da história, mas quem decide as coisas é Deus, não somos nós. Nós somos as criaturas às quais devemos louvor a Deus, devemos orar para Deus para que alguns acontecimentos ocorram, seja na nossa vida privada, alguma situação familiar, alguma situação de doença, mas que acontecimentos também nos gerais aconteçam, mas quem dá o ato final, a decisão final é Deus. Isso não está conosco. E por vezes nós temos dificuldade de entender por conta de ego, por sermos egocêntricos talvez. E aqui eu vou citar uma fala de Charles Spurgeon: não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às provações mais duras, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que ele as dirige soberanamente e que, na sua soberania, santificará todas elas. Para os filhos de Deus, não deveria haver nada pelo qual lutar mais zelosamente do que a doutrina do seu Senhor sobre toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras das suas mãos, do trono de Deus e o seu direito de ocupar esse trono. Aqui, Adam Pinker faz uma citação de Charles Spurgeon sobre a soberania de Deus, que é interessante. Ele fala aqui que esse é um atributo consolador, e não há atributo mais consolador do que esse, porque se nós pensarmos bem, se analisarmos a soberania de Deus, como ela é exposta na Bíblia, nós sabemos que Deus está no controle de todas as situações de nossas vidas. Então, A.W. Pink ele traz essa citação para reforçar que a soberania de Deus ela é algo que nos traz consolo, pois se Deus é soberano sobre toda a terra e céu, ele está no controle de tudo. Então, tudo que está acontecendo, ou ele está ordenando, ou está permitindo. Nada foge do controle de Deus. E a soberania de Deus é o que nos reforça isso, de que ele está no controle de todas as situações. O mundo ele não está à mercê. Os fatos eles não estão acontecendo aleatoriamente, mas Deus é soberano. Ele ordena tudo, ele permite tudo. Inclusive, na citação aqui, fala até das aflições. Muitas das aflições que nós passamos é porque Deus enviou de alguma maneira para provar a nossa fé, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, fortificar a nossa fé. Então, por vezes, também nós temos dificuldade quando aparece alguma luta, alguma aflição nas nossas vidas. A gente acha que simplesmente aquilo vem do inimigo. O mundo está tentando contra nós, o inimigo está tentando contra nós, Satanás está nos tentando, e muitas das vezes é Deus que está enviando essas aflições para provar a nossa fé e nos fortificar. É óbvio que por vezes ele permite também que o mundo vá atentar contra o seu povo, vá atentar contra nós, para que nós também possamos crescer em fé, na força da nossa fé, nos fortificar. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Cristo, quando ele fala isso, ele também está dando um argumento de soberania. Eu venci. Então,
a soberania, ela nos dá esse consolo. Eu só citei um atributo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Tem diversos atributos, aqui ele vai falar sobre a providência de Deus, e é um livro pequeno, fino, 157 páginas, mas é um livro muito profundo. Eu recomendo a qualquer cristão ler esse livro, por mais que você talvez não tenha, não seja adepto da teologia calvinista, sem problema, mas acho que é uma leitura que provavelmente todo cristão deveria fazer. É uma leitura que pode moldar a nossa forma de enxergar a Deus, moldar o nosso relacionamento íntimo com Deus, e não para pior, muito pelo contrário, para melhor. Através desse livro a gente pode adquirir um senso de temor, de majestade e de reverência para com o nosso Deus. Então é isso, pessoal. Essa é a recomendação de hoje. Desejo a todos um ótimo dia. A paz do Senhor Jesus Cristo.